tarde, galera. Estamos aqui ao vivo, São Paulo, capital, aqui da Ponte das Bandeiras. É um local simbólico aqui na cidade de São Paulo. Queria saber se está chegando legal a transmissão aí, se o áudio o som tá legal. Alguém pode dar um retorno? Estão vendo um pouco do que é São Paulo por volta das 4 horas da tarde, né? Aqui a gente está na Marginal Tietê. Ao lado esquerdo da tela é o sentido leste. Ao lado direito da tela, sentido oeste da cidade. Tá? Trânsito caótico de sempre. Correria, o pessoal vindo do trabalho, indo pro trabalho, voltando. São Paulo não para, né? Eu entrei nessa live aqui, pessoal. Entrei nessa live aqui pra falar um pouco aqui de São Paulo, né? E eu me senti obrigado a fazer uma live, falar um pouco aqui de São Paulo nessa época de eleição, porque a gente está com um candidato a presidente que é daqui de São Paulo, capital, tá? Fernando Haddad. E o que acontece? Eu vim fazer essa live nesse local aqui, que é um local que eu considero estratégico, né, e simbólico, porque ele reúne alguns pontos, né, que eu queria destacar, né, principalmente para você que não é daqui de São Paulo, né, para você que é de fora de São Paulo, né, do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste, aqui mesmo do Sudeste, do Rio de Janeiro, do Sul, Sudeste, enfim. Então, o que acontece? Você ouve falar muitas coisas do Haddad, né? Assim como nós, sendo que nós vivemos uma administração Haddad, né? Então a gente tem um pouco mais para falar do que quem é de fora, né? Ou do que a própria mídia, né? Que muitas vezes dá a informação muito errada, né, da administração dele, tá? A gente teve um levantamento muito legal que o professor Sérgio Amadeu fez, né, de como que os robôs, né, mexem no algoritmo, né, de busca do Google. E muitas vezes as pessoas foram até fazer esse tipo de busca e, devido a muita informação de robô, acharam até a citação de que Haddad foi um dos piores prefeitos, sendo que isso daí não é verdadeiro, né? Quem viveu aqui em São Paulo, quem vive aqui em São Paulo, sabe do que eu estou falando, certo? Um dos motivos que eu resolvi fazer essa live aqui nesse local estratégico, né, um deles é o seguinte: aqui na Ponte da Bandeira, onde eu tô, né, eu vou colocar a câmera agora para fora para vocês conseguirem visualizar um pouco do que eu tô falando. Então, como eu havia falado, do lado esquerdo, né, a gente tem a Marginal Tietê sentido leste, né? Não dá pra ver bem, tá? Mas você consegue visualizar uma ponte estaiada bem longe daqui, né? Mais ou menos, brincando aí, quase uns 500 metros daqui tem uma ponte estaiada, né? Aí você vem e logo aqui, ó, até aqui do meu lado, tem o Clube Tietê, né? Então, para quem não sabe, esse clube, né, é um clube que ele tinha mais de 100 anos, né? Da época que o Tietê, esse rio que a gente está vendo aqui, ele era navegável, o pessoal nadava, né, até os anos 40,
era possível você nadar aqui, né? Dos 40 para os 50 foi degradando e hoje está desse jeito, né? Então, voltando para o Tietê ele é um clube que ficou 100 anos praticamente, né? Aí na ativa, né? Um clube privado, né? Tinha sócios. O que acontece? Ele tinha um problema, né? Com a prefeitura, porque a prefeitura é a atual dona desse terreno, sempre foi. E ele tinha uma concessão, né? E como eles foram se enrolando, se endividaram muito, o que aconteceu? A prefeitura, né? Ela pegou de volta esse espaço aí. A prefeitura ela pegou esse espaço logo no início da gestão do Haddad, tá? Isso daí ocorreu, eles devolveram o terreno em 2012, né? Foi o ano da eleição. O Haddad, ele entrou nessa eleição, né, como prefeito e segurou essa onda, né, para a população de São Paulo. Porque veja bem, esse terreno ele é super valorizado, tá? Você tem desse lado o clube, que agora é o Clube Escola, né, Tietê. Você tem do outro lado o Clube Espéria. Mais lá na frente, depois do Espéria, você tem o AMB, né, que a turma do Dória está querendo privatizar, né, dá lucro, eles estão querendo privatizar. Agora eu vou dar um giro na câmera. Do outro lado você tem o Shopping D lá atrás. Você tem o estádio da Portuguesa. Você tem esse prédio gigante aqui que é da Atento, né? Eles trabalham com telemarketing. Você tem esse outro prédio aqui que é da Uni Santana, né? Universidade. Tá? Você tem aqui uma parte do corredor de ônibus, que é um assunto que eu vou falar também, né? Da gestão Haddad. O que ele representa para São Paulo e o que a elite daqui de São Paulo fez quando o Haddad implementou mais corredores, né? Então, voltando aqui pro Tietê, o que acontece? Esse terreno aqui ele é super valorizado. Pra você ter uma ideia, né? Vou voltar aqui pra frente. Para você ter uma ideia, o metro quadrado aqui nessa região, o metro quadrado ele custa aproximadamente R$ 2.500, tá? Esse terreno aí do Clube Tietê, né, conforme matérias aí que você encontra, ele tem 50 mil metros quadrados, tá? Multiplicando 2.500 por 50 mil, você vai ter a bagatela só de terreno, só do preço do terreno, de 125 milhões, tá? 125 milhões. Então você imagina 125 milhões, né? Um terreno de 125 milhões, se fosse numa administração tucana, por exemplo. Você acha que eles iam transformar o Clube Tietê num clube escola para a população? Você acha? Se fosse do DEM, né? Do Democratas, que era a antiga gestão do Kassab, você acha que eles iam reverter isso daí para a população, né? Com quadras, né? Vem muita gente treinar aí, até futebol americano, rugby. Tem um monte de coisa aí dentro, né? Muito legal aí dentro. São 50 mil metros quadrados, né? Então, para você ver, né? Você que é de fora de São Paulo, para você sentir um pouco o que é a administração Haddad, né? Certo? Aqui não é mídia golpista, não. Eu moro aqui perto. Eu acompanhei tudo isso, certo? Então, para você ver um pouco do que é a administração Haddad, certo? Que estão querendo denegrir tanto a imagem dele aí agora na eleição presidencial, certo? Então, um outro ponto importante, ainda aqui nesse ponto estratégico aqui que eu falei para vocês que eu tô, que nem eu falei para vocês, né? Do outro lado da marginal aqui, né? Você tem o Clube Espéria, né? Que é um clube particular ainda também, né? E
que inclusive tinha regata, tinha natação aqui no Rio Tietê, até os anos 40, né, competia com o Clube Tietê, outros clubes também, lá mais para baixo da Marginal você vai ter o Clube do Corinthians também, né. Então voltando aqui, você tem ali, ó, ali pra frente você tem o AMB, né, o complexo do AMB, onde tem o Sambódromo, né, tem o AMB, que é o centro de exposições, tem o Elis Regina, centro de convenções, muito grande aquele espaço ali também, né, e o Dória já, quando estava na prefeitura, ele já tinha falado que vai privatizar isso daí também. Ali em 2014, né, eu tive a oportunidade de participar do debate, né, do plano diretor do Haddad, né? Toda a população foi convidada, né? Tinha um pessoal lá, muita gente, praticamente o que estava representado ali não chega nem, não sei nem que porcentagem da população, uma porcentagem muito baixa quem se interessou pelo plano diretor, né, na época do Haddad como prefeito. Mas enfim, ali eu testemunhei uma outra coisa, uma cena muito triste, entendeu? Que é uma cena que é reflexo, hoje em dia o que está acontecendo, o fascismo de hoje, o bolsonarismo de hoje, né? Todo esse ódio de hoje, ele já estava ali, né, em 2014, né? Começou até em 2013 as manifestações, enfim, não é outro assunto muito longo, mas em 2014, na decisão ali do plano diretor da administração Haddad, para aqui para a cidade de São Paulo, várias pautas em discussão, tudo da cidade, né? E eu lembro, né, que tem um companheiro de luta aí, o GG, né? Ele subiu na plenária para falar algumas coisas. E tinha uma galera com umas faixas, uma camisa, né? Nessa camisa deles vinha escrito não, como que era? Não a faixa do Alvarenga. Não a faixa do Alvarenga. A faixa, né, para quem não é de São Paulo aqui, não sabe, é a faixa de ônibus, né? O Haddad, ele implementou, eu não tenho o número aqui em mãos agora, mas implementou muitas faixas de ônibus, exclusivas para ônibus, né? E essa galera aí que foi protestar lá com faixa, com camisa, não a faixa do Alvarenga, eles foram protestar contra isso daí, entendeu? Uma parte da elite aqui de São Paulo que achou que a faixa de ônibus, ela comeu uma parte da faixa para os carros, que ia ficar apertada para os carros, entendeu? E para você ver como que essa elite consegue trabalhar na cabeça das pessoas, né? O patrão da elite, ele ia de carro, chegava na empresa, reclamava para os funcionários da faixa, porque ele tinha menos faixa, e os funcionários que chegavam mais rápido, e chegam até hoje mais rápido no trabalho de ônibus por causa da faixa, né? Os que não para pensar, né? Eles até abraçavam essas ideias, falaram, não, essa faixa não, é horrível mesmo, causa mais trânsito, né? Saiu até uma capa de revista se eu não me engano, uma capa da Época, né, da revista Época, golpista, que tinha uma capa de revista totalmente controversa. Por quê? Porque ela apresentava um trânsito gigantesco assim na 23 de maio, os carros tudo parado, e a faixa de ônibus livre, para você ver como que assim, as pessoas induzem, né, a certas mentiras e as pessoas abraçam. Então você vê naquela foto, uma pessoa que pensa vai falar o quê? Caramba, tá tudo parado, cheio de carro na rua, né? E a faixa de ônibus tá livre. Por quê? Porque tá andando. Então o negócio funciona. Mas eles colocaram aquela capa denegrindo a imagem do prefeito Haddad, falando que aquilo ali estava fazendo o quê? Tava causando mais trânsito, tava apertando mais os carros, sendo que a própria capa de revista, para quem pensa um pouco, né, consegue perceber que o quê? Os carros estavam parados, mas quem estava no ônibus não saiu nem na foto, certo? Então voltando aqui eu tô vendo que a Lu tá aí, um abração para você, Lu, um beijão pro Gé também,
Ótima recuperação aí pro nosso irmão aí, pro nosso guerreiro. Um abração bem forte pra você e toda a família aí, viu, Lu? Vou voltar aqui pra Marginal pra você dar uma olhada aqui na Marginal. E pra você ver também do que eu tô falando ali do AMB. Certo? Aqui é a Marginal Tietê, né? E eu tava falando ainda agora do plano diretor, né, de 2014, que uma parte da elite daqui de São Paulo foi com faixa, né, protestando as faixas exclusivas de ônibus que o Haddad implantou aqui em São Paulo, né? Então ali você já viu o ódio, né, nascendo ali, né? O ódio que tá hoje aí impresso aí na sociedade, no Brasil todo, já tava ali a milhão, né? Porque aquelas pessoas estavam protestando por uma coisa que, pra pessoa que anda de ônibus, pra todo mundo, até pro cara que anda de carro, né? É uma coisa excelente, porque o ônibus de um lado, o carro do outro, e o trabalhador vai, o turista vai, todo mundo vai embora. E protestaram contra o Haddad, mediaticamente, e também a parte da elite aqui de São Paulo que se levantou e fez a cabeça até de quem usava faixa de ônibus, e usa até hoje, né? Fez a cabeça dessas pessoas contra a faixa de ônibus do Haddad, né? Aqui, onde que eu tô também, eu tinha comentado que é um ponto estratégico, né? Porque você sai da Zona Norte, ó, pra cá tá a Zona Norte, certo? Você sai daqui da Zona Norte e pega um ônibus, né? Pega, por exemplo, o ônibus Jabaquara, né? A linha 175T. Você pega o Jabaquara em Santana, pela faixa exclusiva de ônibus, você vai e você, em 20 minutos, você tá lá no Parque do Ibirapuera, 20 minutos, em horário de rush. Eu tô falando isso porque eu já fiz isso, certo? Eu sou testemunha ocular disso. Eu já peguei esse ônibus, em horário de rush, de Santana, do terminal de metrô Santana, até o Parque do Ibirapuera, 20 minutos pela faixa. De carro, em horário de rush, é brincando 40 minutos, certo? Aí você fala, 20 minutos? 20 minutos não é nada, né? 20 minutos não é nada. Tudo bem, 20 minutos não é nada. Ok. 20 minutos não é nada. E 4 anos? 4 anos, o que é 4 anos? Hein? O que são 4 anos? Se a gente deixar, né, esse candidato que está enganando até pessoas que eu jamais imaginei que enganariam entrar, o que são 4 anos, né? Bastante tempo, dá para fazer bastante destruição no país, né? Então eu fiz essa live aqui, eu tô fazendo essa live porque eu me senti obrigado a fazer, né? Falar um pouco da administração Haddad aqui em São Paulo, porque eu sou nascido e criado aqui, e quem não é de São Paulo, né, e tem informações midiáticas, né, até que a mídia agora está pegando leve porque criaram um monstro, agora estão pegando leve com Haddad, né? Inclusive até a Folha hoje soltou uma matéria investigativa, né, do que o Haddad fez, do que o Bolsonaro fez, né, no WhatsApp, né, que é um outro assunto que eu não vou tratar agora também, que é muito longo. Então eu me senti na obrigação de fazer essa live aqui de São Paulo, porque como eu sempre vivi aqui, vi a administração Haddad aqui, então eu sou obrigado a falar, né, das coisas que eu vi acontecendo aqui na administração dele como prefeito, né, que de longe foi o pior prefeito, de longe, certo? Tanto foi um bom prefeito, né, que o Dória, ele, no programa do Porchat, ele assumiu que o Haddad é uma pessoa honesta, né? Em outras ocasiões, ele já falou que o Haddad entregou São Paulo não endividada, não aumentou a dívida, e assim como o Haddad falou, o Haddad administrou a cidade num período de recessão extrema no Brasil, extrema. Com essa recessão que estava no Brasil, ele conseguiu em Brasília negociar a dívida de São Paulo e ainda entregou a cidade muito bem pro Dória. O Dória falou isso, não sou eu que estou falando.
Tanto é que se o Dória conseguisse dar o chapéu no Alckmin para sair como presidente, né, isso ia complicar muito ele, essa declaração que ele fez no programa do Pochá e em outros lugares, né? Porque ele mesmo falou que o Haddad é honesto, né? Então, para você ver, né, como que as coisas são bem diferentes do que as pessoas falam. Eu tô me prolongando um pouco porque tem muito assunto, né? Mas eu vou encerrar. Eu queria destacar um outro assunto muito importante, tá? Que é o seguinte, são as ciclovias, ciclofaixas aqui de São Paulo, né? Uma coisa também que o Haddad priorizou muito, ó, pra vocês verem, eu tô de bike aqui. Vou mostrar minha bike aqui pra vocês. Ó, minha magrela, certo? Tô com a minha magrela aqui. Aqui da Zona Norte pro centro e pra leste, pra oeste, você vai encontrar várias ciclofaixas também. O Haddad implementou muito ciclofaixa, né? O que acontecia? O Datena, que hoje ele faz programa aqui em São Paulo, né? Pela Bandeirantes. Hoje ele tá falando que não vota em ninguém. O discurso dele é esse, né? Falou mal do Bolsonaro indiretamente, mas na hora que ele entrevistou o Bolsonaro, ele babou nele, babou bonito, né? Mas ele tá declarando nos programas dele que não vota em ninguém, né? Eu acompanho porque no meu trabalho lá o pessoal assiste, né? E às vezes eu vejo as declarações dele. Então esse mesmo Datena aí, ele trucidou a ciclofaixa, trucidou a ciclovia, falou, aconteciam acidentes, né? Aconteciam acidentes, mesmo porque foi uma expansão muito grande de novos ciclistas na cidade, né? Eu mesmo passei a andar muito mais de bicicleta depois das ciclofaixas e ciclovias. Então foi uma expansão muito grande de ciclistas. Então realmente aconteceram acidentes, né? A pessoa entrava errado, saía errado da ciclovia, da ciclofaixa, carro invadia, né? E veja bem, o carro invadia a ciclofaixa. O que era pior? Se não tivesse, o carro ia atropelar o ciclista do mesmo jeito. Mas foi campanha massiva também da mídia contra a ciclovia, a ciclofaixa. Falaram um monte, né? Denegriram muito a imagem dele. E as pessoas abraçam, né? Porque um fala, uma mídia fala, a outra comenta, a outra repercute, né? Do jeito que o Pig faz. Então, eles diminuíram muito a imagem do Haddad. Só quem andava de bike mesmo, quem se beneficiava, né? Ou quem conhecia alguém que se beneficiava das ciclofaixas, que via que era um ataque sórdido, era uma coisa muito feia mesmo que estavam fazendo contra ele, né? Então é isso, eu falei um pouco do que eu vivi, né, da administração Haddad aqui, né? Eu tive na posse dele, né? Se você entrar no meu canal do YouTube, você vai ver lá as gravações que eu fiz no dia da posse dele, né? O Kassab passando a chave da cidade para ele, né? O pessoal falando um monte do Kassab lá, xingando, o pessoal elogiando o Haddad, né? Até mesmo essa questão religiosa, né, que levantaram contra o Haddad mentirosamente, né? Essa questão religiosa mentirosamente dele, que falaram que ele é ateu, falaram que ele vai fazer mal para as crianças, uma baixaria total aí que fizeram contra ele. Se você ver na gravação que eu fiz no dia da posse dele, o Haddad, ele homenageou o avô dele, que está na cripta da igreja que ele pertence aqui em São Paulo. O Haddad homenageou o avô dele no dia da posse, né? E falou que não ia virar as costas para a igreja, né? Mas infelizmente fizeram ataque sujo, fizeram ataque desonesto contra ele, né? Até dentro das igrejas, né? Coisa muito lamentável. Eu que sou cristão, quem me conhece conhece minha caminhada. Assim, isso é um outro assunto que me entristeceu demais também, sabe? O ataque mentiroso que fizeram contra ele. Mas, só recapitulando, ele fez essa homenagem ao avô dele e falou da igreja no dia da posse dele aqui como prefeito em janeiro de 2012, né? Em janeiro de 2013, quando ele assumiu, né? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar essa live aqui, tá? Espero ter contribuído
com você que não é aqui de São Paulo, né? Que não sabe o que foi a administração Haddad aqui, né? Que não sabe o que ele fez pela população que precisa da força do Estado, né? O Estado, esse Estado que o outro candidato agora, Bolsonaro, ele se diz, né, nacionalista, patriota, né? Mas ele bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos, jurou lealdade. Então, para mim, isso daí é uma falseta, tá? Então, esse mesmo Estado que o Haddad usou para ajudar quem precisa do Estado aqui em São Paulo, no município de São Paulo, ele vai usar no Brasil, tá? Enquanto esse outro candidato, ele é o mesmo naipe do que? Do PSDB, do DEM, né? De outros partidos de aluguel que tem por aí, que eu não vou nem citar o nome. O negócio deles é diminuir o Estado, diminuindo o Estado, diminui a força para quem é minoria, tá? E é isso que eles querem, né? É isso que eles querem. Eles querem entregar tudo, querem entregar o Brasil, entregar a nossa soberania, nossa matriz energética, né? E tem outra, para encerrar. Bolsonaro, falando em matriz energética, ele já tinha falado que ia entregar a Eletrobras. Aí, umas 2 semanas atrás, ele já falou que ia entregar metade. Aí o tal do mercado, que eu vou falar para você o que esse tal do mercado quer, que é os ricos, né? Os ricos que compram e vendem ações, derrubam e levantam empresas e falam que estão ajudando alguém. Eles já sinalizaram contra, né? Então você imagina, se o Bolsonaro não fizer as loucuras que ele está fazendo, né? O que essa elite, né? O que os loucos que estão seguindo ele podem fazer, tudo armado, tudo cheio de arma na mão, né? Isso é, se ele ganhar, né? Porque eu acredito na virada, tá? Então vou encerrar com vocês aqui e vou deixar uma imagem aqui do Rio Tietê, né? Imagem do Rio Tietê, que é um rio que não era para estar assim, ele está poluído, ele está podre, esse rio. O cheiro aqui está insuportável, tá? Nesse rio aqui, segundo estudos da USP, você encontra mais de 2.000, não é micro-organismo que fala, você encontra mais de 2.000, é micro-organismo mesmo, né? É micro-organismo, entre bactérias, né? Esgoto. Se você cair aqui, você se desintegra, né? Então isso daqui também é um reflexo, né, que quem cuida disso daqui é o governo de São Paulo, né? A gente está sendo refém do Tucanistão aqui do sul, estamos sendo refém, vai para 30 anos já que a gente está refém dos tucanos aqui em São Paulo. Se o Dória ganhar, vai chegar nos 30 anos, mas eu sei que eu acredito que o Márcio França vai conseguir, porque eles estão empatados tecnicamente. E o Dória mentiu muito, né? Agora ele está falando que vai limpar o Tietê também. É uma promessa dos anos 90, né? O Japão já mandou dinheiro para cá, a França já mandou dinheiro para cá, né? Já mandaram um monte de dinheiro para cá para limpar, e os tucanos nunca que limparam isso daqui, né? Se você cair aqui, você se desintegra, né? Eu podia encerrar a live, né, dando um mergulho aqui no Tietê, né? Podia dar um pulo, aqui tem mais ou menos uns 10 metros, já pulei de altura assim, eu podia dar um pulo aqui e encerrar a live, né? Comemorando, mas infelizmente não dá, devido a isso aí, né? Essa administração tucana aí. Mas enfim, vamos em frente aí, a Haddad 13, tá? Quero deixar um abração aí para todo mundo que acompanhou essa live, tá? Obrigado por vocês terem ouvido aí o que eu passei, né? Que é um pouco da minha vida, né? Espero ter sido útil para vocês, tá? E vamos em frente aí, a Haddad 13. Vamos virar esse placar aí, e o Brasil vai ser feliz de novo. Fora o fascismo, ele não. E é isso aí, gente. Vamos em frente aí. Deus abençoe a vida de todos vocês aí. Um abraço.